quero abordar um tema denominado Conhecendo a Misericórdia, baseado na leitura de Mateus, do capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, certamente não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Para começarmos a falar da misericórdia, devo defini-la etimologicamente. No Novo Testamento, existem duas palavras gregas que constantemente são traduzidas como misericórdia. Uma é a palavra oiktirmos e a outra é a palavra eleos. Os dois termos, as duas palavras, referem-se a esse sentimento fraterno, de compaixão, de pena que a gente pode sentir vendo a necessidade ou o sofrimento de alguém. Porém, oiktirmos é esse sentimento interior que a gente sente quando vê uma necessidade, e eleos, como tal, refere-se à praticidade da mesma, a demonstração na prática. E no versículo 7 desta passagem em questão, o termo é eleos, ou seja, Jesus estava dizendo eleos, uma misericórdia prática, demonstrada na prática. E é disso que eu quero falar-vos brevemente. Vamos ver alguns detalhes mais relevantes dos versículos. Por exemplo, a frase do primeiro versículo me diz naquele tempo. Devemos entender que naquele tempo, qual era aquele tempo? Aquele tempo era a época da colheita da cevada. Cevada, ela vem amadurecer um pouquinho antes do trigo. O trigo só amadurece e é colhido depois de Pêssar ou Páscoa. E a cevada um pouco antes. Cevada no hebraico é a palavra seorá, que vem da palavra sear, que significa cabelo. Isso descreve a forma da planta, que era cheia de pelugem ou fibras em forma de como pelo. Isso também explica por que Lucas, na passagem paralela do capítulo 6 do seu livro, do Evangelho de Lucas, ele escreveu que os discípulos estavam tomando as espigas e esfregando-as com as suas mãos. Isso era para debulhar as espigas e tirar as pelugens que estavam envolvendo os grãos, e assim poder comê-lo. Então, aquele tempo era o tempo da colheita da cevada, em um dia de sábado. O sábado vem da palavra hebraica Shabbat, cuja raiz significa descansar, cessar ou repousar, que segundo nos diz a Bíblia no livro de Bereshit, ou Gênesis, no capítulo 2, que o próprio Criador descansou das suas obras que havia feito nesse dia, no sétimo dia. E ele estabeleceu lá no Monte Sinai, para o povo de Israel, mandando recordar, relembrar, lembrar e santificar o dia de sábado. E uma das proibições
da parte de Deus, dado por Moisés, é que no sábado não deveria ser feito nenhum trabalho. Mas isso não está especificado. Mas temos também, a história nos conta que os judeus, eles se guiavam nem tanto pela Torá, que era, Torá significa instrução, a Torá Sherifta, que é Torá escrita, mas eles se guiavam muito pelas tradições dos anciãos, que eles denominavam Torá Sherialpé, a Torá que era transmitida pela boca só oralmente. E nessas denominada Torá Sherialpé, eles foram fazendo vários acréscimos à lei de Deus. Acrescentaram muitos mandamentos, e esses acréscimos chegaram ao seu auge na época farisaica, que era já nos tempos de Jesus. Porém, Jesus, em momento algum, transgrediu a lei da Torá escrita, mas sim, constantemente ele estava violando e quebrando os mandamentos criados pelo homem. Então veja bem, na Torá escrita é permitido explicitamente, quando alguém passava pela seara do próximo, poder entrar, se sentia fome, comer, pegar com suas mãos, comer e saciar a sua fome. Somente estava proibido colocar foice ou alguma outra ferramenta e ou também levar para casa. Isso era proibido. Mas comer e saciar a sua fome era permitido. Então, os fariseus não estavam acusando-os de serem ladrões, mas sim de estarem transgredindo a lei do sábado. Mas, para resolver essa questão, vamos refletir agora a respeito de um subtítulo que eu pus aqui, que é Exceções da Misericórdia. Como Jesus trata essa questão? Jesus remete-os à leitura da palavra escrita. Era um hábito peculiar de Jesus, tanto é que na tentação, lá no deserto, quando ele próprio foi tentado por Satanás, ele só se defendeu dizendo, assim está escrito, ou escrito está. Então, ele remete-os a aquilo que estava escrito. Por quê? Porque eles estavam inclinados quase 100% só aos ensinamentos Shebialpé, de transmissão oral, as tradições dos anciãos. E Jesus está querendo agora fazer que eles olhem para aquilo que estava escrito. E cita duas passagens nas quais podemos ver duas exceções. A primeira exceção da misericórdia encontra-se no livro de Shmuel Aleph, ou 1 Samuel, capítulo 21, onde conta que Davi saiu fugindo de Saul e alguns homens que estavam com ele. E Davi chegaram a Nob, e Davi pediu ao sacerdote Aimeleque pão, porque eles tinham fome. O sacerdote, porém, lhes disse, eu só tenho aqui pães da proposição, que esse pão está escrito no livro de Vaikra, que é Levítico, no capítulo 24, versículo 9, que só o sacerdote e seus filhos poderiam comer desse pão. Mas Davi e seus homens não eram sacerdotes, nem filhos de sacerdote. Porém, Davi argumentou com o sacerdote que ele e seus homens estavam santificados e que poderiam comer. Então, o sacerdote abriu uma exceção e deu daquele pão para Davi, 5 pães para Davi e seus homens. E, inclusive, lhe deu de presente aquela espada de Golias que estava também na casa de Deus. A outra passagem em questão, onde podemos ver uma outra exceção, é no capítulo 28 de Bamidbar, Números,
capítulo 28, versículo 9 e 10, onde conta que os sacerdotes, lá no templo, eles deviam sacrificar, e também oferecer ofertas de manjares no sábado. Todos os sábados sacrificavam e também ofereciam ofertas de manjares, que isso implica trabalho. E que estaria violando aquele mandamento do capítulo 20, do versículo 8 ao 10 de Shemot, que é Êxodo, que diz que não era para fazer nenhum trabalho no dia de sábado. Mas eles, por quanto estavam servindo no templo, eram considerados não culpados, ou sem culpas. Veja bem, sem culpa. Jesus, agora, no versículo 6 a seguir, ele diz o seguinte: eis aqui alguém que é maior do que o templo. E no versículo 8, ele fala uma frase muito polêmica, dizendo, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Vamos ver o que significa ser maior do que o templo para ele. E para os judeus da época, o templo era quase como sinônimo de Deus. E segundo o livro de Jeremias, eles se vangloriavam pela casa de Deus que estava em Jerusalém, dizendo, casa de Deus temos. Eles se vangloriavam e para eles era o mais sagrado que existia em Jerusalém, o templo, a casa de Deus com todos os seus utensílios. Porém, os sacerdotes, mesmo transgredindo as leis, por quanto estavam trabalhando no templo, eram absolvidos, eram considerados sem culpa. E Jesus estava dizendo, implicitamente agora, eu sou maior que o templo, porém, os meus discípulos, embora estejam quebrantando algumas regras, eles também serão absolvidos, porquanto estão servindo àquele que é maior do que o templo. Se os sacerdotes são absolvidos, são considerados sem culpa, porquanto estão servindo no templo, quanto mais aqueles que estão servindo àquele que é maior do que o templo. E quando ele diz, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, eu preciso lhes fazer uma breve aclaração. No hebraico a palavra, ou as duas palavras, Ben Adam, uma cadeia construta, Ben Adam significa Ben, filho, Adam, homem ou ser humano. É uma frase utilizada, não é uma frase específica para designar Jesus, ou um aspecto messiânico de Jesus, mas sim ele está denominando um aspecto humano para se referir à humanidade de Jesus. Até nos dias de hoje, no hebraico moderno, Ben Adam significa pessoa, homem, ser humano. Então, quando Jesus disse o Filho do Homem, ele está dizendo o verbo que se fez carne. Ele está se referindo a essa parte humana do Cristo. Ele disse até do sábado é Senhor. A essência divina estava nele, mas ele era tão humano quanto nós. E ele disse até do sábado é Senhor. O que quer dizer isso? Que se Davi e seus homens não eram sacerdotes, nem filhos de sacerdote, mas abriu-se uma exceção para eles, porquanto tinham fome, então os seus discípulos, porquanto tinham fome, ele era maior do que o sábado, deveria se abrir uma exceção para os seus discípulos também. Conclusão. Que as nossas atitudes, pensamentos, nossa filosofia, conceitos e preceitos e até preconceitos religiosos não venham a nos deixar insensíveis diante da necessidade do próximo. Mas como é que nós devemos agir para termos e conhecermos a misericórdia? Lendo aquilo que está escrito na palavra de Deus.
Porque quando a leitura da palavra e a obediência à palavra começa a ser substituída por práticas religiosas, formalismo religioso, baseado em doutrinações humanas, ensinamentos, filosofias e coisas humanas, essa religião torna-se estéril e vazia, desprovida de misericórdia. Mas quando ela é baseada na palavra de Deus e está sendo lida, obedecida, e ela gera misericórdia, então Jesus resolve essa questão chamando a sua atenção para lerem as Escrituras. Porque só vendo as Escrituras eles poderiam saber que na justa misericórdia de Deus há exceções que seguem regras de justiça, mas há prioridades. Fazer o bem. Então, Jesus próprio, quando falou a respeito do sábado, no livro de Marcos, ele disse que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Então, ele disse, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Conclusão. Misericórdia é aquela misericórdia que eu disse, a misericórdia prática. Na parábola do bom samaritano, vemos dois religiosos, o sacerdote e o levita, que passaram, viram a necessidade e quem sabe até sentiram oitirmos uma misericórdia, uma pena que ficou só no sentimento, mas não tiveram uma atitude para ajudar. De repente passou um samaritano que foi movido de íntima compaixão e ele teve uma atitude que demonstrou na prática a misericórdia. É esse tipo de misericórdia que Jesus disse, misericórdia quero, e não sacrifício. Amigos, que nós tenhamos essa misericórdia prática, essa misericórdia que não é só teoria. Lembrando que Tiago nos escreveu a seguinte frase no seu livro: porque juízo sem misericórdia se fará àquele que não tem misericórdia.